Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Amém, Jesus. Nós oramos para que o Senhor use a vida do seu servo poderosamente. Nós tivemos a oportunidade de entender um pouquinho do ministério, do chamado, de como o Senhor tem usado a vida do teu filho. E nós oramos, Deus, para que essa noite possa ser poderosa, que as palavras dele possam verdadeiramente incendiar o nosso coração, tocar o nosso coração, para que nós possamos levantar, Deus, uma nova geração, uma geração que realmente vive, uma geração que realmente transforma, uma geração que realmente espelha a imagem de Cristo aqui na terra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Greetings from New York City. Saudações. Saudações. Saudações de Nova York. It's a blessing to be with you tonight. É uma bênção estar aqui com vocês hoje à noite. God is doing incredible things in your country. Deus está fazendo coisas incríveis no país de vocês. I believe that Brazil is the epicenter of the move of God for Latin America. Eu acredito que o Brasil é o epicentro do movimento de Deus, do mover de Deus na América Latina. And I'm so blessed to get to know your pastor and the leaders. Eu estou muito abençoado de conhecer os seus pastores, seus líderes. And I believe God is using him and the team for great apostolic work in this city. E eu acredito que o Senhor está usando ele e sua equipe para um excelente trabalho apostólico aqui na região. And I believe it's just the beginning of another phase of great ministry. E eu acredito que essa é só uma nova fase de um novo, excelente ministério, Of great expansion, de grande expansão, of great replication of what you're doing here, de grande replicação do que vocês estão fazendo aqui. which will also include many churches coming out of this church. E que isso vai incluir várias igrejas saindo dessa igreja. So I believe the best is yet to come here. Eu acredito então que o melhor ainda está por vir. So I want to talk to you about how God is a generational God. Então eu quero conversar com vocês sobre como Deus é um Deus de gerações. It actually tells us in the book of Genesis chapter 2, E ele de fato nos diz em Gênesis 2, it calls this book the book of the generations of the Lord, e ele chama então esse livro do livro das gerações do Senhor. which shows us that one of the main themes of the Bible is generation. O que nos mostra que um dos principais temas da Bíblia são gerações. Because whatever God does is forever. Porque o que quer que Deus faça é para sempre. Because He is a forever God. Porque Ele é um Deus eterno para sempre. And this is not very understood in Western culture. Isso realmente não é muito compreendido na cultura ocidental. Because we don't understand the way the Hebrews thought when they wrote the Bible. Porque nós não entendemos a maneira como os hebreus pensavam quando eles escreveram a Bíblia. And we are more of a one-generational mindset than a multi-generational. E nós temos muito mais uma mentalidade de uma geração só do que multigeracional. And that is even crept into the church, Isso está também enraizado na igreja, where even most of the preaching is based on one generation. em que a maioria das pregações são baseadas em uma geração. So tonight I want to challenge your mind. Então hoje à noite eu quero desafiar a sua mente. I don't care about how emotional you get. Eu não me importo com quão emocional você possa I'm ficar. not here to get you excited. Não vim aqui fazer você ficar animado. I'm here to get you to change the way you think. Eu vim aqui para fazer você mudar o jeito que você pensa. Because if you don't change the way you think, Porque se você não mudar o seu jeito de pensar, your actions will never change. as suas ações não vão mudar You jamais. may get excited, but it doesn't mean it will last. Talvez você fique animado, mas isso não significa que isso vai durar. So let's pray this prayer. Então vamos fazer essa oração. Say, Lord, Senhor,
change my mindset, Mude o meu jeito de pensar. expand my thinking, Expanda o meu pensar. help me to think more biblically. Para que eu pense mais biblicamente. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. So we see right from the beginning of the Bible, Então, já logo no começo da palavra de Deus, in Genesis chapter 1, em Gênesis capítulo 1, God created every living thing Deus criou todos os seres, as criaturas viventes, to reproduce after its own kind. para que se reproduzam a sua espécie. And the reason for that E a razão pela qual ele fez isso, was that it would exist from one generation to the next. porque eles existissem de uma geração para a outra. So whether it was the animal kingdom, Então, mesmo que seja o reino animal, whether it was the fish, ou os peixes, the birds of the sky, os pássaros do céu, whatever it was called to reproduce after its own kind. o que quer que fosse, foi chamado para reproduzir a sua espécie. And if it didn't have seed to reproduce after its own kind, E se não houvesse semente para que pudesse se reproduzir a sua espécie, then God would have had to create the world every 40 years again. então Deus teria que criar o mundo a cada 40 anos, de novo. So God created every living thing with the ability to regenerate itself. Então Deus criou cada ser vivente com a habilidade de se regenerar, Including the plant kingdom. incluindo também o reino das plantas. And when he came to creating humans, Então, quando ele criou o ser humano, it was no different. não foi diferente. God had a multi-generational plan for humans. Que Deus tinha um plano multigeracional para os seres humanos. And that's why we see in Genesis chapter 1 verse 26, E é o que nós vemos em Gênesis capítulo 1, it 26. said that God made man in his own image, Que Deus fez o homem à sua própria imagem, after his own likeness. com o seu próprio jeito de ser, And then semelhança. he said, bear fruit and multiply. Então ele disse, frutifiquem e se multipliquem. And so we see the word bear fruit Então nós vemos a palavra frutificar, is referring to having children. se refere a ter filhos. So the very first commandment God gave man Então o primeiro mandamento que Deus deu ao homem was to have children. foi para ter filhos. If you don't understand this passage, Se você não entende essa passagem, you don't understand why you were born. você não entendeu para que você nasceu. This passage is the purpose statement for humans. Essa passagem é a passagem que dá propósito ao ser humano. We have businesses with a mission statement. Nós temos negócios com sua missão, That tell people why they exist. que então diz às pessoas a razão por esse negócio existir. Well, this passage tells you why God made you. Então essa passagem bíblica nos diz por que Deus fez você And He gave us our purpose. e nos deu um propósito. And the New Testament calls Jesus the last Adam, Então o Novo Testamento chama Jesus de o último Adão, which means that you have to understand the first Adam to know why Jesus came. que significa então que você precisa entender o que foi o primeiro Adão para que você entenda por que Jesus veio. And you can't understand the purpose of the first Adam without this passage. Você não pode entender então o propósito do primeiro Adão sem entender essa passagem. So God said to Adam, bear fruit. Então Deus disse a Adão, frutifique. Many times in our religious systems, Muitas vezes nos nossos sistemas religiosos, we separate our families from the kingdom. nós separamos a nossa família do reino. Many times we think that it's God first, Muitas vezes pensamos que Deus vem em primeiro lugar, the church second, a igreja em segundo and then our families third. e a nossa família terceiro. But there is no such separation in the Word of God. Mas não há esse tipo de separação
na palavra de Deus. People think just evangelism is important, As pessoas pensam que só evangelismo é importante, or prophecy is important, ou profecia é importante, or ministry is important. ou o ministério é importante. But having children is your most important ministry. Mas ter filhos é o seu ministério mais importante, Whether it's biological or spiritual. seja biológico ou espiritual, Because this is the way God perpetuates the human race. porque essa é a maneira que Deus usa para perpetuar a raça humana. God wanted to have many children Deus queria ter muitos filhos, that were made in His own image. feitos à sua imagem. And so when we look at Genesis chapter 1 verse Então, 26, quando olhamos para o Gênesis 1:26, we see God said, have children. Deus então diz: tenham filhos. Then He said something profound. Então ele disse algo profundo. He told Adam and Eve, Ele disse a Adão e Eva, before they had one child, antes de ter um filho, He said, multiply. multipliquem-se. What does the word multiply mean? O que significa multiplicar? The word multiply means to have children that then have their own children. A palavra multiplicar significa tenham filhos que depois terão mais filhos. And so I find it very interesting Então eu entendo como muito interessante that God told Adam to have children que Deus então disse a Adão para ter filhos, that will give him grandchildren que daria a Adão netos, even before one child was born. mesmo antes que o seu primeiro filho tivesse nascido. So what was God doing with Adam? Então o que estava fazendo Deus com Adão? God was training Adam Deus estava treinando Adão to think generationally. a pensar geracionalmente. He was training him to think at least 3 generations ahead. Ele estava treinando a pensar pelo menos 3 gerações à frente. Children being trained to have their own families. Filhos pensando em ter suas próprias famílias. And so right from the very beginning, Então, direto logo no começo da Bíblia, God told humans to think at least 3 generations ahead. Deus ensina aos humanos a pensar pelo menos 3 gerações à And frente. then He told them to subdue the earth, Então ele disse para que eles dominassem a terra, to replenish the earth, to preencher a terra, fill the earth, de preencher a terra and then have dominion over all of e creation. dominar toda a criação. And so He didn't want Adam just to have biological children, Ele não queria somente que Adão tivesse filhos biológicos, but He wanted them to have children with a purpose. mas ele queria que Adão tivesse então filhos com propósito. What was the purpose? Qual era o propósito? To subdue the earth for God. De submeter a terra a Deus. And when He told them how to subdue the earth, Então, como ele diz como submeter a terra, He said, I want you to multiply and fill the earth. eu quero que vocês então se multipliquem e encham a terra. This word fill or replenish Essa palavra encher is a very interesting word. é uma palavra muito interessante. In the original Hebrew, No hebraico original, this word doesn't just mean putting a lot of people on the earth. essa palavra não significa apenas colocar um monte de pessoas na It terra. also means to consecrate the earth. E também significa consagrar a terra. Meaning these children should eventuate in dedicating the whole earth back to God. Que então seus filhos pudessem dedicar de volta toda a terra a Deus. So He wasn't telling Adam just to have a lot of children. Então ele não estava apenas dizendo a Adão simplesmente para ter um monte de filhos. He was telling Adam to train your Ele children estava dizendo a Adão para treinar os seus so filhos, that they could bring the way of the Lord para que então eles pudessem trazer as formas, o jeito de Deus into every aspect of culture, a cada aspecto da cultura, so that all of civilization
para que toda a civilização, in every geographic place, em cada localização geográfica, in all lands, todas as terras, would reflect God's rule from heaven to earth. pudessem refletir a imagem de Deus na terra. So when God made Adam, Então, quando Deus fez Adão, He made Adam from the dust of the ground. Ele o fez do pó da terra. That meant that God was giving Adam authority in the earth realm, the physical realm. Para significar que então ele deu a autoridade a Adão sobre o solo, sobre a terra. But He also breathed into Adam the breath of life, Mas ele também soprou o sopro de vida em which Adão. meant that He was giving Adam access to the spiritual and invisible O world. que significa que ele deu a Adão acesso ao mundo invisível espiritual. So the first Adam Então o primeiro Adão was called to be a mediator foi chamado para ser um mediador who would align heaven and earth together que deveria alinhar o céu e a terra juntos. and how He was going to subdue the earth E como ele deveria então submeter a terra? was by correctly reflecting God's will from heaven back to earth. Seria para ele refletir corretamente Deus sobre a terra. So in the very beginning, Então, desde o começo, there was no separation between the invisible and the visible world. não havia separação entre o invisível e o visível, o mundo invisível e invisível. There was no separation between heaven and earth. Não havia separação entre o céu e a terra. So Adam walked with God, Adão então andou com Deus and angels were under his authority on the earth. e anjos estavam debaixo da sua autoridade na terra. Unfortunately, Infelizmente, when the devil showed up in the form of a serpent, quando o diabo apareceu na forma de uma serpente, he was able to successfully reverse the order of creation. ele foi capaz de ter sucesso em reverter, em ressignificar a criação de Deus. So when Adam and Eve ate of the tree of the knowledge of good and evil, Então Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. they picked a tree that would make them separate from God's presence. Eles escolheram uma árvore que os faria separados, os tornaria separados de Deus. They picked a way of life Eles escolheram um estilo de vida in which they would discover knowledge em que eles descobririam conhecimento, apart from God's revelation. longe, separados da revelação de Deus. And from that point on, the human race has tried to do the same thing. E daquele ponto em diante, a raça humana tem tentado fazer a mesma coisa. They could have picked the tree of life, Eles poderiam pegar a árvore da vida and they would have learned knowledge anyway, e eles iam aprender sobre o conhecimento de todos, de qualquer jeito, without separating themselves from God. sem se separar de Deus. And so, after Adam sinned, Então, depois que Adão pecou, it didn't just negatively impact him, isso não apenas impactou negativamente a ele, but because he was called to unite heaven and earth, mas porque ele era então chamado a unificar o céu e a terra. because he was called to be a mediator between heaven and earth, Porque ele foi chamado a ser um mediador entre o céu e a terra. it affected the whole world. Isso afetou o mundo inteiro. And so we see that the serpent, Então vemos que a serpente, who was Satan, que era Satanás, came in the form of an animal, que veio então na forma de um animal, was able to successfully cause Adam to now be under the authority of the angelic realm. ele então fez com que, com sucesso, que Adão ficasse tão debaixo do reino dos anjos. Which included not only good angels, but bad angels. O que não incluía apenas anjos bons, mas também os anjos maus. As a matter of fact, the word serpent
De fato, a palavra serpente, in the Hebrew, em hebraico, is very similar to the word seraphim, é muito similar à palavra serafim, which is an angel of God who surrounds God's throne. que é um anjo de Deus que cerca o trono de Deus. Lucifer was once a holy angel Lúcifer já foi uma vez um anjo that surrounded the throne of God in worship. que cercava o trono de Deus em adoração. And when he turned against God, Então, quando ele se voltou contra Deus, he went from a seraphim to a serpent. ele então passou de serafim a uma serpente. He went from being a servant of the light to a servant of darkness. Ele então saiu de ser um servo da luz para se tornar um servo das trevas. And eventually that snake E finalmente aquela cobra got more and more authority ganhou mais e mais autoridade, as sin proliferated in the earth. enquanto o pecado se proliferou pela terra. So eventually this snake became the dragon of Revelation 13. Então, finalmente, essa serpente se tornou o dragão do Apocalipse. That's also a lesson for us. Isso também é uma lição para nós. If you don't deal with sin when it's small, Se você não lidar com o pecado enquanto ele for pequeno, the snake becomes a dragon in your life, a serpente vai virar um dragão na tua vida. where you become addicted and a slave of it. E enquanto você fica viciado e escravo dele. And so Adam wound up being submitted now to the serpent. Então, o Adão agora terminou submisso à serpente. He became a slave of sin. Ele se tornou um escravo do pecado. It negatively impacted the animal kingdom. Isso também impactou negativamente o reino animal. Because some animals now became very dangerous. Alguns animais então ficaram perigosos. But worse than that, Mas pior ainda, he took upon himself an animal nature ele colocou sobre si mesmo a natureza animal, that the Bible calls the flesh. que a Bíblia então chama de carne. It tells us that when people are continually sinning, Que nos diz então quando as pessoas continuam pecando, Jude says they are like brute beasts. eles são como bestas brutas. So all of creation was inverted. Toda a criação foi invertida. Instead of being above angels and above animals, Ao invés de ficar sobre anjos e animais, now Adam was under the angelic realm, agora então Adão estava debaixo do reino dos anjos. and he was in bondage to an animal nature. E ele então foi empoderado de sua natureza animal. And so Jesus, as the last Adam, Então Jesus, como o último Adão, came to reverse all of that, ele veio para reverter tudo isso. which is why E isso é porque he told us to pray ele nos disse para orar, for his kingdom to come on earth para que o seu reino venha à terra, as it is in heaven, como está no céu. which meant that he, as the last Adam, O que significa que ele é o último Adão. came to realign heaven and earth. Ele veio para realinhar o céu e a terra. He didn't just come to forgive your sins. Ele não veio só para perdoar os seus He pecados. didn't die on the cross just so you could go to heaven. Ele não morreu na cruz só para você poder ir para o céu. He died on the cross Ele morreu na cruz so heaven can come back on earth. para que o reino dos céus venha de volta para a terra. Big difference. Que grande diferença. He didn't just die to forgive your sins. Ele não só morreu para perdoar os seus pecados. He died so that we could have access again into paradise. Ele morreu para que nós tivéssemos acesso novamente ao paraíso. He died so that he could eventually reconcile the whole earth back to himself. Ele morreu para que finalmente o reino pudesse se reconciliar com ele mesmo. But Jesus told us how this was going to be done. Mas Jesus nos disse como isso deveria ser feito. He said, have children.
tenha filhos. And then have children who have children. Tenha filhos que vão ter filhos. We need to understand Nós precisamos entender that many of us act like atheists, que muitos agem como ateus, even though we call ourselves Christians. mesmo que nos chamemos de cristãos. Why do we act like atheists? Por que agimos como ateus? Because in some of the most important decisions of our life, Porque em algumas das mais importantes decisões da nossa vida, we don't consult God. nós não consultamos a Deus. We continue to eat of the tree of knowledge of good and evil. Nós continuamos a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. We obey God when it's convenient. Nós obedecemos a Deus quando nos But convém. when it's difficult, we don't think it's for us. Mas quando é difícil, nós não pensamos que é por nós mesmos. What am I talking about? Do que eu estou falando? The first commandment. Primeiro mandamento. You tell God how many children you're going to have. Você então diz para Deus o tanto de filhos que você vai ter. When God should tell you how many children you should have. Enquanto Deus diz para você quantos filhos você That's what deve it ter. says in the Bible. É o que está na Bíblia. Have children. Tenham filhos. Somebody say, have children. Alguém diga aí, tenha filhos. Now, some of you cannot have children. Mas alguns de vocês talvez não podem ter filhos. So secondarily, it's spiritual children. Então, em segundo lugar, tenham filhos espirituais. You see, when you separate the kingdom from family, Veja então, quando nós separamos o reino da família, and you think the kingdom is just church or e ministry, você acha então que o reino é só a igreja e ministério, you tell God what to do, what you're going to do when it comes to your family. você então está dizendo o que Deus tem que fazer em relação à sua família. I ask people, how many children are you going to have? Eu pergunto para as pessoas, quantos filhos você pensa em They ter? say 2, Eles dizem 2, 3. 3. I say, well, what about God? What did He tell you? Então eu digo para eles, e o que Deus te diria a respeito? Nobody thinks that has to do with their walk with God. Ninguém acha que isso tem a ver com o andar com Deus. And what we have seen in the 20th century, E que nós vimos então no século XX, as the church has become more secular, então foi que a igreja se tornou mais secular. and as the world has become more secular, E o mundo então se tornou mais secular. we've had less and less children. Então nós começamos a ter menos e menos filhos. As a matter of fact, statistics show us Uma estatística nos mostra that the more secular a nation is, the less children they have. quanto mais secular é um país, menos filhos eles vão ter. Look at China, Veja a China, look at Japan, veja o Japão, even look at Western Europe. e veja também, dê uma olhada na Europa Ocidental. In China, they're having major economic problems. Na China eles têm grandes problemas econômicos, Their population may drop in half in the next 30 years. que a população pode cair pela metade nos próximos 10 In anos. Japan, more people are dying than are being born. No Japão tem mais gente morrendo do que nascendo. In Western Europe, Na Europa in Ocidental, France, França, Italy, Itália, Germany, Alemanha, probably even England, talvez até mesmo a Inglaterra, it's so bad é tão ruim that they have to import Muslims from North America que eles precisam importar muçulmanos da América do to Norte, keep their economic force going para que então a sua economia continue se movendo, because they're not having enough children. porque eles não estão tendo filhos o bastante. The Muslims believe the Bible more than Christians. Os muçulmanos acreditam na Bíblia mais do que os cristãos. They're taking over Western Europe, Eles estão tomando a Europa Ocidental, not by conversions. não por conversões. They have more children than the so-called Christians. Eles estão tendo mais filhos do que os cristãos. Even without a revival, Mesmo sem um avivamento, if the church would have more children than the rest of the world, se a igreja tivesse mais filhos, we would outvote everybody.
nós já estaríamos dominando todo mundo. That's what it teaches in Genesis 1. E é isso que diz então em Gênesis 1. Have children, Tenha filhos, multiply, multipliquem-se, then you will replenish the earth. e então você vai preencher a terra. With children you have trained in the way of the Lord. Com filhos treinados nos caminhos do Senhor. And that's how you consecrate the earth. E é assim que você consagra a terra. That's how you subdue it. É assim que você submete. That's how you have dominion. É assim que você domina. This message is so shocking. Essa mensagem é tão chocante. I've never heard a pastor preach this in my life. Eu nunca ouvi nenhum pastor pregar na Matter minha of vida. fact, Christians have a real hard time with this message. De fato, os próprios cristãos encontram essa palavra com dificuldade nessa palavra. I remember before God showed me this passage, Eu lembro antes que o Senhor me mostrou essa passagem. me and my wife were going to stop with 3 children. Eu e a minha esposa iríamos parar com 3 filhos. After God showed me this commandment, Então, quando Deus me mostrou esse mandamento, I talked to my wife então eu conversei com a minha and esposa we prayed, e nós oramos. and we had 2 more children, E tivemos mais 2 filhos. and they are 2 girls. São 2 garotas They are my very heart, e elas têm o meu coração. and they both have a powerful ministry. E ambas têm um ministério And if it poderoso. wasn't for me looking at this scripture, E se não fosse por mim olhar as escrituras, they would have never been born. elas nunca teriam nascido. How many understand what I'm saying? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? So statistics say the more secular a nation is, the less children they have. Então a estatística mostra que quanto mais secular é uma nação, menos filhos eles vão ter. No pastor can tell you how many children you should have. Nenhum pastor deve dizer para você quantos filhos você deve That's ter. between you and God. Isso é entre você e Deus. I didn't say how many children you should have. Eu não disse quantos filhos você deve ter. Maybe God wants you only to have one. I don't know. Talvez Deus queira que você tenha só um, eu não sei. My point is not putting a number on it. O que eu quero dizer é, eu não estou colocando um número nisso. My point is connecting children to the kingdom of God. O que eu quero dizer é eu conectar os filhos ao reino de Deus. In the same way you will connect preaching to the kingdom of God. Assim como você também conecta pregar ao reino de Deus. Does that make sense? Isso faz sentido? A decision that important Uma decisão tão importante como essa should not be done without God's consulting. não deveria ser tomada sem consultar a Deus. When Christians ask me how many children I have, Quando cristãos me perguntam quantos filhos eu tenho, I tell them 5. eu digo 5. And they go, Então eles fazem assim: are you crazy? você está doido? And then I tell them about my Jewish friend in New York. Então eu conto para eles sobre meu amigo judeu em Nova York. I asked him, how many children do you have? Eu pergunto: quantos filhos você tem? He said, I have 13. E ele disse: eu tenho 13. And I said, are you crazy? Então eu disse para ele: você está doido? And he said, I have a small family. Most of my friends have 18 children. Então ele me disse: eu tenho uma família pequena, a maioria dos meus amigos tem 18 filhos. I'm not telling you to have 18 children. Eu não estou dizendo para você ter 18 filhos. But what I am telling you is in the Jewish way of thinking. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é o jeito judeu de pensar. They believe having children is a sacred calling. Eles acreditam que ter filhos é um chamado sagrado. They do not separate having children from their religion. Eles não separam ter filhos da sua religião. And many of them value their children even more than their own marriage. E muitos deles, inclusive, valorizam mais os seus filhos que o seu próprio casamento. I'm not saying you should do that. Também digo, não estou dizendo para você fazer isso. And I said to him, how do you afford all these children? Então, eu pergunto para ele: como você consegue bancar esses filhos? He said, we hand furniture down from one generation to the next. Ele disse: então, nós passamos mobília de uma geração para outra. He said, we don't go on many vacations. Nós não saímos muito de férias. And all of our money goes to their education. E todo o nosso dinheiro vai para a educação deles. And every one of their boys is trained
in rabbinic school for at least 2 years. E todos os seus filhos são treinados em escolas rabínicas pelo menos 2 anos. And so we need to understand Então precisamos entender that the way God wants to influence the earth, que a maneira que Deus quer influenciar a terra it's not just through planting churches, não é só plantar igrejas, it's by having families é ter famílias that have a generational view, que tenham uma visão geracional, that keep their children in the faith, que mantenha os seus filhos na fé, that train their children in the ways of the Lord, que treine os filhos nos caminhos do Senhor, who will eventually populate the earth e que finalmente vai povoar a terra and become the greatest scientists the world has ever seen, e vai se tornar então o maior sinal que o mundo the já viu. greatest educators, Os maiores educadores, the gatekeepers, os guardadores dos portões, not just pastors. não só pastores. God wants our children Deus quer que nossos filhos to be the leaders in every aspect of culture. que sejam os líderes em cada aspecto cultural. How many believe that? Quantos creem nisso? And so we find that after God united Adam and Eve in Genesis chapter 2, Então, vimos que em Gênesis, depois que Deus uniu Adão e Eva em Gênesis 2. and we see that in Genesis 2 verse 19 to 24. Nós vemos isso em Gênesis 2, 19 a 24. And it says that they became one flesh. E eles, então diz que eles se tornaram uma só carne. Immediately after he got married, Imediatamente depois que ele se casou, the devil showed up. o diabo apareceu. The devil was not afraid of Adam when he was alone. O diabo não tinha medo de Adão enquanto ele estava só. Even though Adam was a super man, Mesmo que Adão fosse um super-homem. Adam was so smart, Adão era tão esperto, tão inteligente. he was able to name and classify all the Ele animals. foi capaz de nomear e classificar todos os animais. By implication, he probably named all the plants. Ele provavelmente também nomeou todas as plantas. And he probably described all the different aspects of land and geology. E ele provavelmente então explicou cada diferente aspecto da geologia. Adam was the first zoologist of the world. Adão foi o primeiro zoologista do mundo, He was the first scientist, o primeiro cientista, the first o mathematician. primeiro matemático, He was the first geologist, o primeiro geólogo, the first botanist. Botany, plants, botany. botânico, foi o primeiro botânico, He was the first geologist. o primeiro geólogo. He was a genius Ele era um gênio who at that point had no sin, que naquela altura não tinha pecado and he walked with God, e andava com Deus and he walked with e angels. andava com anjos. Chances are he wasn't surprised when the serpent talked to him, É possível que ele não tenha ficado surpreso quando a serpente falou com ele, because he recognized the serpent as a seraphim porque ele reconheceu a serpente como um serafim that walked with God in the Garden of Eden. que andou com Deus no jardim do Éden. And so here was a powerful man of God, Ele era um homem de Deus com muito poder, but yet the devil was not afraid of him. mas mesmo assim o diabo não tinha medo dele. Why? Por quê? Because he couldn't reproduce after his own kind. Porque ele não podia reproduzir a sua própria espécie. It doesn't matter how strong of a Christian you are, Não interessa quão forte você é, quão cristão forte você seja. unless you're winning souls and making disciples, the devil's not afraid of you. Se você não estiver fazendo discípulos e ganhando almas, o diabo não tem medo de você. Because you will not have an impact after you're gone. Porque você não vai ter impacto, não vai deixar impacto nenhum quando você ir embora. So we see right away the devil showed up in Genesis chapter 3. Então nós vemos então que o diabo imediatamente aparece em Gênesis 3. Why was he so afraid of marriage? Porque ele tinha tanto medo do casamento? Because
marriage is the bedrock of all civilization. Porque o casamento é o berço da civilização. Before God created human government, there was marriage. Antes de Deus criar governos, já existia o casamento. Before there was the Ten Commandments, there was marriage. Antes dos 10 mandamentos, já havia casamento. Before there was the nation of Israel, there was marriage. Antes da nação de Israel, já havia casamento. Marriage was the foundation of everything God created. O casamento é o alicerce de tudo que foi criado. And why is that? E por que isso? Because it tells us in Genesis 1, verse 27, Porque nos diz em Gênesis 1, 27, that God made man in his own image. que Deus fez o homem à sua própria imagem. Then he says both male and female. Ele diz ambos, macho e fêmea. Meaning you cannot reflect God's image fully just with a man. O que significa que você não pode refletir a imagem de Deus somente sendo um homem. You need a man and a woman to reflect God's image. Você precisa de um homem e de uma mulher para refletir a imagem de Deus. And God's image is necessary to have God's dominion and rule. God's image is necessary E a imagem de Deus é necessária to bring God's rule on the earth. para que o domínio de Deus, o reino de Deus, venha à terra. And so the devil wanted to destroy God's image. Então o diabo queria destruir a imagem de Deus. He wanted to divide Adam and Eve. Ele quis dividir Adão e Eva. In my 46 years of ministry Nos meus 46 anos de ministério, and being married for 44 years, eu estou casado há 44, I want to tell you quero te dizer that marriage is the #1 arena que o casamento é a arena número 1 for the attack of the devil. para o ataque do diabo. The devil will attack marriage more than anything else. O diabo vai atacar o casamento mais que qualquer outra coisa. You know, it doesn't matter how many people come to your church. Não importa quantas pessoas vêm à tua igreja. Your church is only as strong as its marriages and families. A sua igreja só vai ser forte se houver casamentos e famílias fortes. Why? Por quê? Because the church is a family of families. Porque a igreja é uma família de famílias. So why does the devil target marriage? Então por que o diabo ataca o casamento? Why has the devil redefined marriage in the world? Por que o diabo quer redefinir casamento no mundo? Now we have alternate forms of marriage, Hoje nós temos muitas formas alternativas de casamento. alternate forms of family. Formas alternativas de família. The devil is not an adulterer. O diabo não é um adúltero. He's not a heterosexual or a homosexual. Ele não é um heterossexual ou um homossexual. Jesus said the angels are neither male nor female. Jesus disse que os anjos não são homem, macho nem fêmea. So why is he attacking marriage? Então por que ele está atacando o casamento? Because two men married together cannot reflect God's image to the next generation. Porque dois homens se casando não podem refletir a imagem de Deus para a próxima geração. Two women cannot adequately reflect God's image to their children. Duas mulheres não podem refletir adequadamente a imagem de Deus para as suas He famílias. doesn't care about adultery. Ele não liga para adultério. He doesn't care about pornography. Ele não liga para He pornografia. doesn't care about homosexuality. Ele não liga para o homossexualismo. He doesn't care about divorce. Ele não se importa com o divórcio. The only thing the devil cares about A única coisa que o diabo se importa is having dominion on the earth. é dominar a terra. He wants to rule Ele quer governar as the God, como the Deus. small g God O Deus com o Deus com o D pequeno of this world. desse mundo. And the only way he could do that E a única forma que ele pode fazer isso, if he could stop the Genesis 1:28 mandate. ele só consegue fazer isso se ele interromper o Gênesis
o mandamento de Gênesis If 1. he could stop human beings Se ele puder impedir que seres humanos from thinking generationally parem, pensem geracionalmente and having the amount of children they're supposed to have, e ter a quantidade de filhos que eles devem ter, and if he could stop them from reflecting God's image to their children, e se ele puder impedir que os seres humanos reflitam a imagem de Deus para os seus filhos, he will win the generational battle. ele vai vencer a batalha geracional. Are you hearing what I'm saying? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? When I first got married, Quando eu me casei, and we had children, nós tivemos filhos, I realized that my children were my most important ministry. eu percebi que os meus filhos são o meu ministério mais importante, Even though I was a pastor, mesmo sendo pastor. I didn't care how late I went to bed from ministry. Eu não me importava quão tarde eu ia para a cama no ministério. Every morning, Toda manhã I would get up, make breakfast, eu me levantava, fazia o café da manhã and disciple all my children. e discipulava meus I filhos. told my wife, you can stay in bed and sleep. Eu disse para minha esposa, pode ficar na This casa is comigo. my responsibility. Isso é comigo, é minha I'm the responsabilidade. spiritual head of this Eu house. sou o cabeça espiritual dessa casa. And I made sure my kids memorized the Bible. Então eu me certifiquei que meus filhos memorizavam a I Bíblia. drove them to school every morning. Eu os levava para a escola todas as And manhãs. even as I was driving them, we were memorizing catechisms and stories and things like that. E mesmo dirigindo, nós íamos memorizando, então, catecismos e histórias como aquilo. That was my first ministry Esse era o meu primeiro ministério. because I realized Porque eu percebi what good is it? que, What good is it if I win the world que but bom, lose my children? como seria, quão ruim seria se eu ganhasse o mundo, mas perdesse meus filhos. And I've seen so many people sacrifice their children E eu tenho visto muitas pessoas sacrificarem os seus filhos on the altar of ministry and of work. no altar do ministério e do trabalho. But in your last days, Mas nos seus últimos dias, your church members are probably not going to be around your deathbed. os membros da sua igreja provavelmente não vão estar em volta do seu leito de morte. Church members come and go. Membros de igreja vêm e vão. Few really stick with you until the end. Poucos vão ficar com você até o final. But the ones that will be around you are your children. Mas aqueles que vão estar perto de você são os seus filhos. And we have to understand Nós precisamos entender that these children que esses filhos will carry our voice vão levar a nossa voz to the next generation. para a próxima geração. Does this make sense tonight? Isso faz sentido hoje à noite? So I realized Então eu percebi that when somebody says my eulogy when I die, when somebody says final words about me in my funeral quando alguém service, disser então as últimas palavras, fazer um sermão fúnebre no meu leito de morte, they're not going to talk about how many houses I owned. eles não vão falar sobre a quantidade de casas que eu tive. They're not going to mention how much money I have in the bank. Eles não vão mencionar quanto dinheiro eu tinha no banco. They're only going to mention what I've done for other people. Eles apenas vão mencionar o que eu fiz por outras pessoas. And when my children stand up and talk about me, Então meus filhos se levantam e falam sobre mim. I don't want them to curse me. I want them to bless my memory. Eu não quero que eles me amaldiçoem, mas eu quero que eles abençoem a minha memória. Because like Abel, Como Abel, who was killed by Cain, que foi morto por Caim, it says, because he offered a righteous sacrifice, porque ele fez um sacrifício justo. it says being dead, Então diz, estar morto, yet he still speaks. ele ainda fala.
God has called you to think generationally. Deus está chamando você a pensar geracionalmente. He's called you to pour into your biological children Ele está chamando a derramar sobre os seus filhos biológicos and your spiritual children. e também sobre os seus filhos espirituais. I have far more spiritual children than I have biological. Eu tenho muito mais filhos espirituais do que biológicos. I have many spiritual sons and daughters. Eu tenho muitos filhos e filhas espirituais. As a matter of fact, De fato, when I pray, quando eu oro, I don't pray to the great apostle in the sky. eu não oro ao grande apóstolo do céu. I don't pray to the great bishop. Eu não oro ao grande bispo. I say, our Father. Eu digo, nosso Pai, Papi, my Papi. meu papai. The greatest title you will ever have in your life Esse é o maior título que você vai ter na sua is vida. either mother or father. O pai e a mãe. Whether it's biological or spiritual children. Sejam filhos biológicos ou espirituais. When we started our church Quando nós começamos a nossa igreja, in a very rough neighborhood in Brooklyn, num bairro terrível do Brooklyn, most of the men and women were fatherless. a maioria dos homens e das mulheres não tinham pais. And I realized right away, E eu percebi imediatamente, they don't need another preacher. eles não precisam de mais um pregador. They need a father. Eles precisam de um pai. And most of the men and women in the church E a maioria dos homens e das mulheres na igreja call me Papi. me chamam de papai. Because in that neighborhood, Porque naquele bairro I had to do life with them and help them in everyday things, eu tinha que viver a vida com eles e ajudá-los no dia a dia, or they would have not made it. ou eles não teriam conseguido. As I wrapped this message up, Quando então eu terminei essa mensagem, I went in a totally different direction than I thought. eu fui então numa direção completamente diferente do que eu pensei. But let me just say a few other scriptures. Mas deixa então dizer alguns outros versículos bíblicos. When God pronounced judgment on the serpent, Quando Deus então proclama juízo sobre a serpente, He said, I'm going to put hatred between your seed and the seed of the woman. eu vou colocar ódio entre a sua semente e a semente da mulher. That's in Genesis chapter 3, verse 15. Isso está em Gênesis 3, versículo And so 15. God divided the human race into two seeds. Então Deus divide a raça humana entre duas sementes. By seed, He's talking about children. Quando ele fala semente, ele fala filhos. And with the seed of the serpent, Veria então a semente da serpente. that was people who would stay under the influence of the devil the rest of their life. São pessoas que ficariam debaixo da influência da serpente o resto da vida deles. And the seed of the woman. E a semente da mulher. The woman represented either Israel or Mother Mary, A mulher aqui representa ou Israel ou Maria, who's going to give birth to Jesus as the seed. que então daria a luz a Jesus como a semente. So God said, I'm going to put hatred between these two groups. Então eu vou colocar contenda, ódio entre esses dois grupos. You're either of the seed of the serpent or the seed of the woman. Ou você é semente da serpente ou você é semente da mulher. Doesn't matter what color your skin, you're either one seed or the other. Não importa a cor da tua pele, ou você é de uma semente ou de outra. So what was God saying there? Então o que estava dizendo Deus ali? He was saying that the hatred Então ele estava dizendo que o ódio, that we would call spiritual warfare, que nós chamaríamos pois de guerra, batalha espiritual, from that point on, daquele ponto em diante, was going to be between seeds, seria entre sementes, meaning it was generational. significando então que seria geracional. When God revealed Himself to Moses, Quando Deus se revela a Moisés, Moses said, "What is your name?" Moisés diz então, qual é o seu nome? God said something so profound. Então Deus disse algo tão profundo. He said, "I am the God of Abraham, Eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Isaac and Jacob." e Jacó.
He revealed himself as a three-generational God. Ele se revelou como Deus de 3 gerações. Why would he do that? Por que ele teria feito isso? Por que ele faria isso? It's because God's name, Porque o nome de Deus, God's vision, a visão de Deus, God's assignment, o comissionamento de Deus, God's plan o plano de Deus is so big in your life é tão grande na tua vida that he could never accomplish it in your lifetime. que ele não seria cumprido só na tua vida. God was saying to Moses, Então Deus está dizendo a if Moisés: you want to understand my name, se você quiser entender o meu nome, if you want to understand who I am, se você quiser entender quem eu sou, examine the life of Abraham. examine a vida de Abraão. What did I do in his life? O que eu fiz com a vida dele? What did I do in Isaac's life? O que eu fiz na vida de What did I Isaac? do in Jacob's O life? que eu fiz na vida de What Jacó? did I do with the 70 sons of Jacob? O que eu fiz com os 70 filhos de Jacó? What did I do with the life of Joseph? O que eu fiz com a vida de José? How did I elevate him in Egypt? Como eu o coloquei no topo no Egito? In other words, Em outras palavras, God cannot be explained in one lifetime Deus não pode ser explicado em uma vida, because God's a generational God. porque Deus é um Deus de gerações. If you want to understand your life, Se você quiser entender a sua vida, you have to understand your past. você tem que entender o seu passado. Before you were born, Antes de você nascer, God said, before you were in your mother's womb, I knew you. Deus disse que antes de você estar no útero de sua mãe, eu já te conhecia. And so God also called himself Yahweh. E também Deus se denomina Yahvé. That means I was, Isso significa eu fui, I am, eu sou and I will be. e eu serei. Jesus said, Jesus disse: the works that I do, o que eu fiz, as obras que shall eu fiz, you do. vocês farão. And greater works than these shall you E do. obras maiores vocês farão. Because I go to my Father. Porque eu vou com o Pai. The Father was the first generation. Meu Pai foi a primeira geração. Jesus the second generation. Jesus é a segunda You geração. are the third generation. Vocês são a terceira. The whole Bible is still a generation. A Bíblia toda é cheia de gerações. It tells us in Proverbs 13 verse 22. Provérbios 13:22 nos diz: A good man bom homem leaves an inheritance deixa uma herança to his children's children. para os filhos dos seus filhos. What is your inheritance? Qual é a sua herança? It is not just your real estate. Não é só o que você tem de It's not just your money. imobiliário, não é o seu dinheiro. Your greatest A inheritance sua maior herança is your spiritual legacy. é o seu legado espiritual. What kind of impact are you making in your generation? Que tipo de impacto você está fazendo sobre as gerações? Some of you will get prophetic words. Alguns de vocês vão receber palavras proféticas. And in your last days, you'll realize some of these words were not fulfilled. E você vai então perceber que nos seus últimos dias algumas dessas palavras não foram cumpridas. And you may get confused E talvez você fique confuso. and think that somebody missed God when they prophesied. E então você vai pensar que alguém se confundiu quando profetizou. I'm here to tell you Eu estou aqui para dizer that para some of the você prophetic words God has given you que algumas das palavras proféticas que Deus te deu are so great são tão grandes that they will never be fulfilled in your que lifetime. elas nunca vão ser completas no seu período de vida. Because God doesn't see any difference between you and your generations. Porque Deus não vê diferença nenhuma entre você e as suas gerações. Some of the prophecies will be fulfilled in your grandchildren. Algumas dessas profecias vão ser completas na vida dos seus netos. Some of the prophecies spoken over this man Algumas das profecias proferidas a esse homem may not be fulfilled for 100, 200 years. talvez não se cumpram em 100 ou 102 anos. That's why Judah, he slept with his daughter-in-law, É por isso então que Judá dormiu com sua nora. gave birth to Perez, Deu a luz a Pérez. Pérez. and according to the scripture, E de acordo com a Bíblia, a child born uma out criança of nascida wedlock
could not enter the leadership of the assembly of the Lord for 10 Uma generations. criança nascida fora do ambiente de casamento não poderia, Fazer parte da Assembleia de An Deus. illegitimate child or a bastard cannot enter the assembly of the Lord for 10 generations. ou que um filho bastardo, um filho ilegítimo não poderia entrar na Assembleia do Senhor por 10 gerações. But the Jews were not one generational. Mas os judeus não eram 100 gerações. The Jews were not one generational. They didn't think in one Mas generation. os judeus, os hebreus não pensavam só em uma geração apenas. And so the tribe of Judah kept discipling their children, Então a tribo de Judá continuou discipulando seus filhos. even though they knew for 10 generations Mesmo que soubessem que por 10 gerações they couldn't have a leader. eles não teriam um líder. They never quit. Mas eles nunca They desistiram. never gave up. Nunca desistiram. And when we look at the 4th chapter of the book of Ruth, Então quando vemos o capítulo 4 do livro de Ruth, we count exactly 10 nós generations contamos exatamente 10 gerações from Judah's son Perez para o filho de Judá, Pérez, to King David, ao rei, até o rei Davi, who became the progenitor of our Lord Jesus que Christ. se tornou o progenitor do nosso Senhor Jesus. Powerful. Poderoso. Their prophecies of having a ruler took 10 generations to David and then another 20 to Jesus. Então, a profecia de que eles teriam um governador, um líder, demorou 10 gerações até Davi e mais 20 até Jesus. I'm going to give you one more passage. Eu quero deixar com vocês mais uma passagem. Malachi chapter 3. Malaquias capítulo 3. It says that when you give your tithes and offerings, E, então diz quando você dá os seus dízimos e ofertas, God will open up the windows of heaven Deus abre as janelas do céu and pour out upon you a blessing e derrama sobre você uma bênção, that you will not have room enough to receive. que você não vai ter espaço bastante para receber. And so I was confused when I read that. Então eu fiquei confuso quando li isso. And I asked the Lord, Então eu perguntei ao Senhor, what good is a blessing o que poderia como uma bênção? if I can't receive it? O que vale uma bênção se eu não posso recebê-la? Because it's too big for me. Porque é grande demais para mim. And the Lord said to me, Então o Senhor disse a mim, it's because you're thinking as a Gentile. é porque você está pensando como um gentil. Think like a Jew. Pense como um judeu. To the Jew, Para um judeu, the blessing was so big a bênção era tão grande that it would never be fulfilled totally in your lifetime. que não seria cumprida totalmente na tua vida. When you tithe, Quando você dizimou, you're actually blessing your future generations. você está abençoando as gerações futuras. That's why it says in Hebrews 7 É por isso que então se diz em Hebreus 7, that when Abraham gave his tithe to Melchizedek, quando Abraão deu seu dízimo a Melquisedeque, Levi, Levi, who was in his loins, pois ele he was still yet to be born. Levi was in the loins of Abraham. e Levi estava no lombo de no Abraão. lombo de Abraão. And he wouldn't be born for 430 years. Ele não nasceria então até em 430 anos. And the writer of Hebrews said E o escritor de Hebreus então disse that Levi was giving his tithe when Abraham gave it. que Levi Deu dízimo deu o através de dízimo Abraão. através de Abraão. Which means that Levi was born Significa que então Levi nasceu a tither. dizimista. He was born blessed, as a tither would be blessed. Ele nasceu dizimista como abençoado como dizimista. If a child could be born with AIDS, Se uma criança pode nascer com AIDS, if a child could be born addicted to drugs, se uma criança pudesse nascer viciada em drogas, how much more can your child be born blessed from God? quanto mais poderia ser se seu filho nascesse abençoado? Amém. How much more can your child be blessed with the Holy Spirit? Quanto mais poderia nascer um filho seu abençoado com o Espírito Santo? How much more
Quanto mais can your future generations as suas futuras gerações be born possam nascer addicted to the Holy Spirit. viciadas no Espírito Santo. Everything you do, Tudo que você faz, Tem impacto. you need to think generationally. você precisa pensar geracionalmente. It's Aleluia. affecting future generations. Vai afetar futuras gerações. Aleluia. How many of you want to be a generational Christian? Let me see your hands. Quantos de vocês querem ser um cristão geracional? Deixa eu ver suas mãos. If that's you, stand up. Se isso é com você, por favor, se levante. And I feel the Spirit of God here. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. I'm asking you to do one other thing now. Quero te pedir para fazer uma coisa mais agora. If you want to make it a commitment tonight Se você quiser fazer um compromisso hoje à to noite, be a generational Christian, para ser um cristão geracional, to influence generations to come, para influenciar gerações que vêm vindo, whether you're biological or you're spiritual. sejam biológicos ou espirituais. If that's you, Se isso é com você, I want you to stand in the front queria que você viesse aqui à frente, because we're going to pray porque nós vamos orar for a generational anointing to come on you. para que venha uma unção geracional sobre When you você. come up, put your hands up before God Quando você vem, levante suas mãos ao Senhor. and begin praying. Comece a orar. Begin praying for your children. Comece a orar pelos seus filhos. Begin praying and crying out to God for your grandchildren. Comece a reclamar ao Senhor pelos seus netos. If you don't have any biological Se você children, não tem filhos biológicos, pray for your spiritual children. ore pelos seus filhos espirituais. Pray that God will bring people in your life, Ore para que Deus traga pessoas na sua vida. that you can win to Christ, Você possa ganhar para that que you can disciple. você possa discipular. Pray that God will bring people into your life Ore para que Deus traga pessoas para sua vida. so you can reproduce after your own kind. Para que você possa reproduzir de sua própria espécie. The devil wasn't afraid of Adam when he was alone. O diabo não tinha medo de Adão quando estava sozinho. The devil will not be afraid of you O diabo não vai ter medo de você. if you're one generational. Se você é só uma geração. God chose Abraham, Deus escolheu Abraão. not just because he had faith. Não é só porque ele tinha fé. It says in Genesis 18 Diz em Gênesis 18 that he chose que Abraham ele escolheu Abraão. because he knew him, Porque ele o conhecia. that he would teach his children the way of the Lord, Ele sabia que ele ensinaria seus filhos os caminhos so do that they would Senhor. fear God, Para que eles temessem a Deus. so that he can bring to pass, Para que ele então, so he can fulfill everything he promised them. para que ele então pudesse cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Wherever you are, begin praying for your children. Aonde você estiver, comece a orar pelos seus filhos. Pray for your grandchildren. Ore pelos seus netos. If you're single and you're not married, Se você é solteiro, ainda não se casou. pray for the children that you will have in the future. Ore pelos filhos que você vai ter no futuro. Pray for your spouse. Ore pela sua esposa. Pray for your spiritual children. Ore pelos seus filhos The espirituais. Spirit of the Lord is here tonight in O power. Espírito do Senhor está aqui hoje He's em poder. releasing a generational anointing. Ele está liberando uma unção geracional. Father, I pray for this church, Senhor, eu oro por essa igreja. the New Jerusalem A church, igreja nova de Jerusalém. that you would open up Para que o Senhor abra the eyes of their heart, os olhos do coração deles. that they would see from now until eternity, Para que eles vejam desde agora até a eternidade. that they would see the generational call Para que eles então vejam a chamada geracional upon their life. sobre a vida deles. We repent Nós nos arrependemos from having a one generational mindset. de ter uma mentalidade de uma só geração. We repent Nós nos arrependemos for just thinking of ourselves, de pensar só em nós mesmos, for just thinking of our own blessing. de pensar somente em nossas próprias bênçãos. Help us, Lord, Ajuda-nos, Senhor, to think at least 3 generations ahead. a pensar pelo menos 3 gerações à frente. By your Spirit, Pelo seu Espírito, I yield my mind. eu domino a minha mente.
change my mindset. Mude o meu jeito de From pensar. this time on, De agora em diante, let me see generations deixe-me ver gerações in my business decisions, nas minhas decisões nos negócios, in my family nas decisions, minhas decisões familiares, in my church decisions, nas minhas decisões na and igreja, where I'm going to live, aonde eu vou viver, in everything I do. em tudo que eu fizer. That even when I read the Bible, Mesmo quando eu ler a Bíblia, that I would see the generational plan. que eu possa ver o plano geracional. I yield my mind to you. Eu conecto a minha vida I aqui, yield my thinking. o meu pensamento, That you would shift it and change it tonight. para que o Senhor possa mudar tudo hoje. Come on, everybody begin praying in the Holy Ghost. Comece a orar no Espírito. Comece a orar no Espírito. Release the Spirit. Libere o Espírito. Release the Spirit of revelation. Libere o Espírito de Release the revelação. Spirit of generational thinking. Libere o Espírito de pensamentos geracionais. Santo, santo é o teu nome. Queridos, nós queremos voltar ao Senhor agora nessa palavra. Eu queria ler um texto com vocês, enquanto eles se organizam aqui. Eu queria ler um texto com vocês que está em Isaías 39. Rei Ezequias foi um rei importante em Israel. Deus concedeu a ele mais um tempo de vida. E no final da sua vida, ele recebeu a visita de um profeta, porque ele abriu o palácio para que os babilônios pudessem conhecer o seu palácio. E aí Deus não gostou disso e mandou um profeta falar com ele, né? E aí o profeta disse para ele, o Isaías: um dia, Ezequias, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Uma profecia dura, uma profecia dizendo que nada do Ezequias permaneceria. E o profeta continuou dizendo: e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Os filhos, a geração do Ezequias, os descendentes, seriam levados como eunucos, seriam escravos na Babilônia. Escravidão. E aí o Ezequias diz no verso 8, veja só o que o Ezequias diz: é boa a palavra do Senhor que você falou. Como pode ser boa uma palavra dessa? Toda a riqueza vai embora, tudo que os antepassados acumularam vai embora, os filhos deles serão levados para a Babilônia. E o Ezequias disse: é boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou. Olha a mentalidade do Ezequias, que é a mentalidade que o José falou, a mentalidade de uma geração só. Ezequias respondeu: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Que pensamento egoísta, que pensamento egocêntrico. Haveria destruição, toda a riqueza seria levada embora, tudo que foi acumulado pelos antepassados, os filhos seriam levados embora. E ele disse: boa essa palavra, porque na minha geração vai ficar tudo bem. Que visão pobre, que visão mesquinha. Que eu não quero a bênção só para a minha vida, eu não quero a bênção só para a minha família hoje, eu quero a bênção para a minha casa, eu quero a bênção para os meus filhos, eu quero a bênção para os meus netos, eu quero a bênção para os meus bisnetos, porque os meus filhos vão viver algo que eu não pude, eles viverão algo maior do que eu vivi. Esse é o que eu declaro todos os dias para os meus filhos e para os meus netos. Eu já abençoo eles, para que eles experimentem o melhor da terra. Eles vão mais longe do que eu fui. Eu profetizo, você pode declarar isso, declara isso. Os meus filhos irão mais longe, terão mais autoridade, terão mais poder, terão mais fé,
as crianças, Deus está levantando os adolescentes, e nós queremos dar espaço para eles, dar voz para eles na casa de Deus. Nós precisamos dar espaço para que eles voem, para que eles fluam no Espírito Santo. Essa é a nossa visão, esse é o nosso propósito, meus irmãos. Tem um texto que está em Malaquias, o último capítulo de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Eu creio que ele está falando do João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus. E no verso 6 ele diz assim: ele fará que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quando pais e filhos não estão em aliança, vem maldição sobre a terra. E eu quero declarar que os nossos filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos nossos filhos será abundante. Nós vamos andar, diga assim: eu vou andar em aliança com os meus filhos, em nome de Jesus. O pastor Dê está aqui com a Adriana. Bem-vindos. O pastor Dê está aqui. Caminhamos juntos desde o começo dessa igreja, lá na Vila Marcondes. Um dia, numa reunião de oração, o Nê, não sei se ele vai se lembrar disso, nós estávamos numa reunião de oração grande, lembra, Nê? Uma reunião de oração grande, e o Nê, naquela época já não enxergava direito também, e o Nê me achou naquela roda, e ele me entregou uma palavra. Ele disse assim: os teus 13 e os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. O Nê disse isso, deve ter uns 35 anos isso. Eu e a Márcia nunca nos esquecemos dessa palavra. Sempre que os meus filhos querem apontar alguma coisa, eu e a Márcia declaramos: os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Essa é a palavra de Deus liberada sobre a minha casa e sobre a tua. E eu quero declarar sobre você essa palavra que eu ouvi um dia e que tem sido a minha proclamação. Os meus filhos, você pode dizer comigo? Os meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos meus filhos será abundante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Há uma bênção internacional. Há uma bênção. Eu pedi para o nosso bispo Joseph pregar essa mensagem, porque essa é uma visão dessa igreja. Essa é uma visão dessa igreja, uma visão geracional. Nós cremos nisso e nós estamos lutando por isso, não só pelos nossos filhos biológicos, mas pelos filhos espirituais, por uma geração de crianças que vem vindo. Hoje tem um monte de adolescente aí, eu acho. Pelos adolescentes que vem vindo, pelos jovens que vem vindo, é tempo do Senhor. Amém? E o diabo tem feito de tudo para destruir nossas famílias, tem feito de tudo para destruir nossos filhos. Nós, às vezes, como o pastor Joseph diz, às vezes nós sacrificamos os nossos filhos no altar do ministério, porque nós podemos fazer isso na igreja, em nome de Deus, abandonarmos os nossos filhos, porque nós achamos que estamos fazendo algo tão importante, quando o propósito principal de Deus é que eu e você possamos discipular nossos filhos. Não podemos deixar isso de lado. Ou nós sacrificamos os nossos filhos no altar do dinheiro, para ganhar dinheiro, queremos prosperar financeiramente e abandonamos os nossos filhos. Mas é tempo que nós nos levantamos como igreja. A igreja é a última defesa do casamento dos filhos, e nós não vamos abrir mão do propósito de Deus. Amém? Você pode erguer sua mão, você pode começar a orar agora. Começa a dizer: eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão dos meus filhos. Eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus filhos. Nós nos levantamos como igreja nessa noite, Senhor. Nós nos levantamos e abençoamos os nossos filhos, onde eles estiverem. Eu sei que alguns filhos estão longe. Estende a tua mão. Se o teu filho está longe de Deus, declara agora: seu filho vai voltar. No nome de Jesus. No nome de Jesus, nós
unção aqui conosco. Obrigado pelo derramar do teu Espírito aqui. Sara as nossas famílias. Eu quero declarar reconciliação na tua casa. Eu quero declarar reconciliação na tua família. Se há algum familiar seu distante, eu quero declarar reconciliação no nome de Jesus. Se você está vivendo uma luta na sua família, eu quero declarar restauração no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Que você receba essa bênção agora. Eu vou pedir para o pastor, para o bispo, para o Joseph, terminar abençoando as nossas famílias, abençoando esta igreja. Que você possa abrir a mão agora para receber essa bênção no nome de Jesus. We thank you for the blessing of the Lord Nós te agradecemos pelas bênçãos do Senhor on this family of families. nessa família de famílias. That everything you have determined for New Jerusalem Church Que tudo que o Senhor determinou para a Igreja Nova Jerusalém will come to pass vai vir, because they will train their children, porque eles ensinarão seus filhos, because they will teach them the ways of the Lord, porque eles ensinarão a eles os caminhos do starting Senhor, from the nursery começando dos pequenininhos to the young people para os jovens, in the homes. nas suas casas, nos seus Every lares. minister and every family member A cada ministro, cada membro de família will think generationally vai pensar and geracionalmente teach their children the way of the Lord, e ensinar seus filhos os caminhos do Senhor, so that you could bring to pass, para que então vocês possam fazer vir, so you could fulfill para que vocês possam completar every promise you've given to them. cada promessa dada a eles. And we thank you, Lord, Nós te agradecemos, in Senhor, the name of the Father, no nome do Pai, of the Son, do Filho and of the Holy e Spirit. do Espírito Santo. Amen. Amém. Eu creio, meus irmãos, que Deus quer nos falar algo a respeito disso. Eu quero declarar que 2025 nós vamos ter muita criança chegando nessa igreja. Amém? Vocês lembram que eu peguei faz pouco tempo que nós vamos ter filhos para a glória de Deus? Ai, agora vem o cara dos skates confirmar. Então se prepara para ser. Amém, filho? Amém, José? Quem recebe? Amém. Pode ser lugar, querido. Pode ser lugar. Nós vamos orar. Vamos orar. Senta sua mão para cá. O bispo Joseph vai viajar amanhã cedo, né? Ele vai pregar em São Paulo, Taubaté, né? Ele está pregando vários dias aqui no Brasil. Nós queremos abençoá-lo. Senhora, por ele. Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo ministério, pelo chamado que o Senhor tem dado para o bispo Joseph. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem apurado as mãos, os dedos dele para escrever. Eu vejo nas suas mãos assim uma graça, uma unção, como se fosse algo de ouro nas suas mãos, assim, para escrever e trazer fundamentos para a igreja, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, a respeito de coisas profundas, de entendimentos e uma mentalidade que precisa ser construída para os últimos dias. É como se o Senhor estivesse dando essa capacidade de enxergar coisas na Bíblia e para trazer fundamentos que, ao mesmo tempo que são simples, mas são tão profundos que têm a capacidade de mudar o pensamento. E eu oro para que o Senhor continue te abençoando, te dando graça. Espírito Santo, nós abençoamos a vida do bispo. E oramos, Deus, para que essa influência, essa graça, esse discernimento, Deus, toda essa
essas conexões que o Senhor tem proporcionado para ele possam gerar luz para dentro da igreja, possa trazer graça para dentro da igreja, possa comunicar uma visão celestial, Deus, de realmente remir a terra através do teu propósito eterno, Jesus. E Deus, nós o abençoamos que o Senhor possa guardar a família dele. Nós sabemos que ele tem viajado tanto, e nós oramos para que o Senhor guarde a família, os filhos, os netos. Ele compartilhava conosco a respeito do netinho que acabou de nascer, e nós oramos para que o Senhor guarde o coração, guarde a mente, fortaleça o teu filho, fortaleça, Deus, o coração, para que ele possa realmente fluir e transbordar e abençoar, Deus, as igrejas, os seus discípulos, esses líderes que ele tem gerado influência, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Queria agradecer a todos pelas orações que estão sendo feitas por mim. Hoje estou bem melhor, graças a Deus. São 25 dias aí lutando com uma hérnia de disco e uma dor na cervical. Estou tendo que ficar deitado, quietinho. Lombar, né? Lombar. Mas não é. É a lombar, como é que chama o negócio?